Eu sou o SUS. 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 Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? Nesta semana, o Repórter SUS começa com uma boa notícia. O número de casos suspeitos de dengue nos primeiros 2 meses do ano aqui no Brasil foi 70% menor em relação ao mesmo período do ano passado. São dados que foram divulgados na última sexta-feira pelo Ministério da Saúde, que dizem respeito ao período do finalzinho de dezembro até o 1º de março, que a gente chama de semanas epidemiológicas. Mas, para resumir, a gente pode falar que esses dados são relativos a janeiro e fevereiro. Olha só, foram 493 mil casos prováveis da doença, 217 óbitos confirmados e 477 mortes em investigação. No ano passado, aquele ano terrível que a gente teve o pior cenário da história em relação à dengue, não só em território nacional, mas também globalmente, o começo do ano já registrava 1.600.000 casos prováveis e mais de 1.300 mortes confirmadas. Bom, para reforçar esse otimismo na redução de casos, a gente está aguardando a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para a produção em larga escala da Butantan DV, a nossa vacina 100% nacional, que foi anunciada pela então ministra da Saúde, Nízia Trindade, no finalzinho da gestão dela. Aliás, uma gestão de muito sucesso e que a gente precisa elogiar à frente do Ministério da Saúde. Esse imunizante nacional passou pelas 3 fases de testes ao longo de 5 anos e alcançou uma eficácia de 69% de proteção geral e um índice que chega a 89% na prevenção de casos mais graves da doença, ou seja, como a Covid, vocês lembram? A gente pode até pegar a dengue, mas a gente não vai ter aqueles sintomas horríveis que adoecem a nossa população. Bom, na expectativa da aprovação geral, o governo federal anunciou ainda em fevereiro um investimento de 68 milhões de reais para a produção de 60 milhões de doses dessa vacina a partir de 2026. Bom, gente, além de ser uma boa notícia no combate à dengue, é uma boa notícia também no que diz respeito ao Parque Tecnológico Brasileiro da área da saúde. E é para falar sobre todos esses detalhes, os próximos passos, explicar a importância dessa nova vacina, que o Repórter SUS recebe o Renato Kfouri, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Obrigada demais, doutor Renato, por estar aqui conosco mais uma vez no Brasil de Fato, estreando no Repórter SUS. Para o nosso podcast é uma honra conversar com o senhor. Eu que agradeço, Nara, o convite. É sempre um prazer estar com vocês aqui no Repórter SUS. Mais uma vez, obrigado pelo convite, é uma honra. Vamos lá, então. Doutor Renato, o governo federal anunciou esse investimento de 68 milhões para a produção em grande escala da vacina Butantan DV. Qual que é a expectativa do senhor em relação aos prazos para aprovação dessa vacina? E uma pergunta que eu acho que a resposta não é tão fácil assim, mas acho que todo mundo quer ouvir um pouco sobre isso. O Brasil dá um passo a mais na erradicação da dengue com essa vacina, doutor Renato? Olha, primeiro a gente precisa entender que antes de produzir, antes de administrar, nós precisamos do registro do produto no país. A Anvisa, a nossa agência sanitária, ainda não aprovou a vacina, ou seja, ela precisa visitar as plantas, as boas práticas de fabricação, os estudos clínicos. Tudo isso leva um tempo, acredito que até o meio do ano a Anvisa possa dar o parecer favorável ou não, né? Enfim, a aprovação não é automática, é preciso que a gente aguarde essa etapa crucial para que a gente, como todo medicamento, como toda vacina, cumpra as etapas de segurança e mostrando que o produto realmente cumpriu todos os requisitos para ser licenciado e distribuído para a população brasileira. A partir da aprovação, inicia-se a produção. A expectativa é que em 2026 a gente já comece a contar com alguma quantidade de doses da vacina brasileira, que tem uma eficácia muito semelhante à vacina japonesa, em termos de proteção para formas leves e formas graves, mas especialmente com uma grande vantagem que é em dose única.
enquanto a vacina japonesa ela é aplicada em 2 doses com intervalo de 3 meses, a mesma eficácia tem sido obtida nos estudos clínicos com uma aplicação de uma única dose. O que vai nos permitir, obviamente, vacinar o dobro de pessoas com o mesmo quantitativo de doses, já que vamos aplicar uma só. Em relação às estratégias de prevenção da dengue, certamente a vacina não será única. Nós não vamos erradicar a dengue. A dengue é uma doença que ela é difícil o controle do vetor aqui num país como o nosso, onde as oportunidades do mosquito se proliferar são enormes, por questões climáticas, por questões sociodemográficas, por questões econômicas, por questões sanitárias, esgotos, lixões, construções. Nosso urbanismo aqui favorece muito a proliferação do mosquito. Então eu vejo com muita esperança a possibilidade de nós contarmos com vacinas, mesmo que não sejam 100% eficazes, mas como uma ferramenta adicional, que nós vamos ter que continuar controlando o mosquito, mas somando-se essa estratégia de vacinação, a gente consegue minimizar esse impacto tão grande que a dengue tem sido e tão sofrida para a nossa população. O que o doutor Renato Kfouri traz para a gente sobre esses vários aspectos que o Brasil precisa dar conta para conseguir controlar e ter a dengue como uma doença que, ok, faz parte do nosso cotidiano, mas que não vitimiza tanto a nossa população, eles dialogam muito com tudo que a gente fala sobre a dengue aqui no Repórter SUS. A gente lembra, por exemplo, que em janeiro a gente conversou com o pesquisador da Fiocruz, Antônio Sérgio Fonseca, que pesquisa a dengue no Brasil desde a década de 1990, e ele deu uma frase para a gente que ficou marcada aqui na nossa experiência no podcast, né? A dengue, o mosquito está dando um olé no Brasil desde os anos 1980. Então, realmente são problemas que envolvem a estrutura das nossas cidades, a educação da nossa população e a vontade política do nosso poder público, tudo isso aliado a medidas que a ciência traz. E aí a gente não está falando só da vacina, estamos falando também do olbito, aquele mosquito que vem com uma bactéria que neutraliza a propagação da dengue para pessoas, e de diversas outras ações que a gente precisa implementar. Eu acho que o que precisa ficar claro também, né, doutor Renato, é que a gente não pode ter nenhum tipo de quebra nessas políticas. A gente precisa fazer com que elas sejam políticas de Estado e que elas não parem, que todos os anos a gente, na verdade, incremente ainda mais as visitas técnicas, a orientação para a população, o uso da tecnologia, da ciência. Não dá para parar a pesquisa e a prevenção da dengue. E eu acho que a gente teve um período em que a ciência no Brasil foi um pouco mais negada recentemente, e a dengue é uma prova de que a gente não pode viver esse período de novo, né, doutor Renato? Não há dúvida, a dengue é uma doença em franca expansão no planeta. A despeito de nós termos condições sanitárias e tudo isso que você elencou como um dos grandes propagadores do mosquito e, consequentemente, da doença, nós temos que lembrar que as alterações climáticas do planeta têm se refletindo em ocorrência de casos de dengue, por exemplo, em lugares inimagináveis há uma década atrás. No sul da Argentina, no frio da Argentina, na região da Europa, nós temos casos registrados de dengue na Inglaterra, na região de Paris, nos Estados Unidos. Ou seja, não é gente que saiu da França e veio para o Brasil e voltou com dengue. Pessoas que nunca saíram da França e tiveram dengue. Ou seja, lá tem mosquito e lá tem pessoas com dengue. Ou seja, um potencial de expansão. Hoje, metade da população mundial vive em países de risco para dengue. E essa é uma preocupação que exponencia mundialmente, fruto dessa disseminação maior do mosquito, das alterações climáticas. Então, essas estratégias que se somam, você lembrou bem da Wolbachia, lembrou do mosquito geneticamente modificado, as vacinas, os repelentes, o controle do vetor, tudo isso precisa ser uma política pública e de continuidade, né? Então, com a comunicação, com a população fazendo sua parte, nós temos aí um horizonte das doenças transmitidas por vetores
e aqui eu podia incluir febre amarela, voltando a acontecer casos, Oropuxi, restrita à Amazônia, agora se espalhando em outras regiões, a própria Zika, chikungunya, que continua sendo um problema em diversos estados aqui do nosso país. A gente tem muitas doenças transmitidas por vetores, existem outros vírus ainda restritos à África que ganham capacidade de se transmitir, Maiara, febre do Nilo, enfim, nós temos aí oportunidades de mosquito transmitir diversas doenças. Esse é um problema, as arboviroses ou doenças transmitidas por vetores, por mosquitos, que são um problema para hoje e para amanhã no país e em todo o mundo. Não dá mais para a gente tratar essas doenças como doenças do sul global, como a gente escuta falar por aí. A comunidade global realmente ela precisa se empenhar nesse combate. E, doutor Kifuri, tem alguma diferença de qualidade e eficácia entre a vacina que a gente hoje importa do Japão e a vacina que a gente vai passar a produzir aqui no Brasil? As vacinas de dengue que prosperaram, há muito tempo se busca diferentes plataformas no desenvolvimento de vacinas contra a dengue. As que prosperaram, a da primeira geração, e a Takeda agora, e também a do Butantan, todas usam como base o vírus vivo atenuado, ou seja, o vírus enfraquecido. Lembrar que como nós temos 4 tipos de dengue, dengue 1, 2, 3 e 4, nós precisamos de 4 vacinas diferentes numa única formulação. Então, por isso que às vezes é mais difícil e é mais lenta a produção, porque é como se nós tivéssemos 4 doenças diferentes, sarampo, cachumba, rubéola, catapora, feito vacinas diferentes, e aí você conseguir colocá-las numa mesmo frasco, numa mesma aplicação. Então, esses 4 vírus de dengue têm que estar dentro de uma vacina de forma equilibrada, para propiciar uma resposta protetora no indivíduo que a recebe, para os 4 tipos, ou com pelo menos uma demonstração, não exatamente idêntica, mas uma proteção suficiente para os 4 tipos de dengue. Essa tem sido a grande dificuldade. E esta plataforma, que nós chamamos de vacinas atenuadas ou vacinas de vírus vivo atenuada, se mostrou extremamente eficaz nas vacinas que hoje nós já dispomos e que estamos a desenvolver aqui no Brasil também. Então essa é uma plataforma que a gente conhece há muito tempo, a gente utiliza as vacinas com vírus vivos já para diversas outras doenças. Eu citei aqui cachumba, sarampo, mas tem a rubéola, tem a febre amarela, tem a catapora, são vacinas que utilizam essa mesma plataforma. E vai possibilitar com que, provavelmente, os indivíduos vacinados mantenham uma duração de proteção mais longa, porque são vacinas que induzem uma memória imunológica. Os estudos de acompanhamento, por exemplo, da vacina japonesa, já estamos indo para 5, 7 anos de acompanhamento, e os indivíduos vacinados continuam protegidos. A do Butantan, obviamente, nós não temos ainda estudos de longo prazo, mas a expectativa é que a vacinação com esta plataforma seja uma vacina de bastante longevidade. Doutor Kifuri, a gente sabe que a dengue tem um ciclo muito interessante de propagação. A gente percebe, e a ciência sempre traz essas afirmações para a gente, que de 3 em 3 ou 4 em 4 anos, aquele território que é um território que é propício à propagação da doença, ele tem picos altíssimos, né, mais altos do que nos 3, 4 anos anteriores. No ano passado, a gente chegou a um número imenso de casos aqui no Brasil, então é de se esperar que nesses próximos 3 anos, de acordo com o comportamento do mosquito que a gente viu e das cepas que a gente viu historicamente, isso realmente seja mais baixo. Aliado a isso, a gente tem uma previsão de que a produção da nossa vacina 100% nacional alcance 60 milhões de doses anuais já a partir do ano que vem. Se essa medida se concretizar, levando em consideração também esse comportamento histórico de propagação da doença, dá para a gente pensar, sem previsões, viu, doutor Kifuri, sem bola de cristal, mas lembrando do nosso histórico, um 2027, um 2026, com menos números de dengue, assim como a gente está vendo agora em 2025? Olha, Nara, a oscilação de casos de dengue, ela é função de algumas variáveis. Por exemplo, o tipo de dengue, o sorotipo de dengue que circula. Nós temos aí há mais de 15 anos sem circulação do tipo 3.
ou seja, o dengue 3 deixou de circular aqui nas Américas, especialmente no Brasil também, há mais de 15 anos, há praticamente 20 anos. O que você faz com que nós acumulemos um número de suscetíveis muito grande. As pessoas não se expõem e a entrada ou a reentrada do tipo 3 traz uma preocupação muito grande de uma grande expansão da doença, porque ela vai encontrar muitas pessoas sem imunidade nenhuma para ela. E mais do que isso, num segundo ano ou num período pós grande circulação do dengue 1 e 2, nós vamos ter muitas infecções pós-primárias, ou seja, as pessoas tendo a sua segunda ou terceira dengue. E esse é o principal fator de risco para a gravidade da doença. Então, quando você tem uma população já muito infectada, como recentemente nós estamos sendo, e você tem a entrada de um tipo que circulou muito pouco nos últimos 20 anos, a gente tem um risco maior de formas graves da doença. Então, às vezes você não tem nem tantos casos, mas você tem muito mais doença grave porque você tem uma disseminação de uma cepa nova em cima de uma população já previamente muito infectada. Ou seja, o que traz gravidade também não é só a entrada ou não de um sorotipo, é a dispersão da doença em áreas onde ela não circulava. Então, se a dengue entra, como entrou nos últimos anos na região sul do país, encontrando uma população absolutamente virgem de dengue, ela encontra muitos suscetíveis e chegamos em 2024 com as maiores incidências da doença, ou seja, casos por 100 mil habitantes, na região sul. Pela primeira vez, a região sul do Brasil foi a região que mais teve incidência de dengue no país, superando a região centro-oeste, inclusive, onde classicamente a doença tem maior incidência. Então, fazer especulações, se em 2027 nós vamos ter mais casos, menos casos, mais mortes ou menos mortes, não dá para prever. A gente sabe que isso depende da área onde a dengue entra, se ela encontra mais ou menos suscetíveis, do sorotipo de dengue que está entrando, se já é um sorotipo que circula há muito tempo ou não. Nós estamos com a entrada do 3 aí já, hoje praticamente metade dos casos são pelo sorotipo 3. E outro fator importante que pauta também a gravidade da dengue numa temporada é o manejo clínico. Quando a dengue entra numa região onde pouca gente reconhece dengue, não está habituada a tratar dengue, não dispõe de testes diagnósticos, demora para reconhecer, muitas vezes a gravidade da doença é maior do que locais experimentados já no manejo clínico da dengue. Então nós temos muitos fatores e o que eu acho fundamental, independente do que vai acontecer no ano, da previsão que a gente possa tentar fazer, é nós estarmos preparados. A capacitação do profissional da saúde, mais doses de vacinas, continuar nosso trabalho de controle do mosquito e, principalmente e obviamente, nós termos aí testes diagnósticos e uma capacidade de assistência a quem adoecer. Quem estiver com dengue precisa ser orientado dos sinais de alarme, quando deve procurar um serviço de emergência, porque a grande parte das mortes por dengue eram mortes que poderiam ter sido evitadas se o acesso ao serviço de saúde fosse oportuno. E aí a gente relembra mais uma vez nesse episódio a importância da não interrupção das políticas e lembra também que lá no fim do ano passado, quando o presidente Lula falou que 2025 ia ser o ano com menos dengue da nossa história, a gente alertou que apesar do simbolismo político dessa afirmação, a gente não pode fazer essa afirmação, não pode contar com essa certeza e essa possibilidade depende de muitos fatores. Foi bom para dar um empurrão na nossa força de vontade, mas é uma afirmação de simbolismo político apenas, né, doutor Kfouri? Sem dúvida. Agora, doutor Kfouri, eu queria falar um pouquinho sobre vacinação e negacionismo. A gente tem hoje uma quantidade que não é a ideal, né? É o que a empresa japonesa tem condições de produzir e que está nos postos disponível para a nossa população, mas algumas vacinas, algumas doses chegaram até mesmo próximas à data do vencimento, porque a população não estava indo buscar essas doses. A gente tem uma limitação de idade também, que já mudou no Brasil nos últimos meses, justamente na tentativa de que a população acesse essas doses, o maior número de pessoas possível, mas a gente sabe que há um problema aí.
Por que o senhor acha que a população não está buscando a vacina da dengue nos postos? Tem a ver com o negacionismo que a gente viu crescer durante a pandemia da Covid-19, doutor Kifuri? Que cenário é esse? Olha, eu acho que tem alguns fatores que têm influenciado aí na adesão da população à vacina da dengue. Eu acho que um dos principais fatores é uma dificuldade de campanhas de vacinação, já que o quantitativo de doses que nós recebemos foi insuficiente para fazer uma campanha nacional. Não são todos os municípios que têm vacina de dengue disponível no país. Nós recebemos em 2024 quase 6 milhões de doses de vacinas, o que foi, como são 2 doses da vacina japonesa, foi possível vacinar, ou seria possível vacinar 3 milhões de brasileiros somente. Em 2025, o laboratório japonês vai entregar mais 9 milhões de doses, 9 milhões e meio, que vão ser suficientes para vacinar menos de 5 milhões de brasileiros, ou seja, 3 milhões de brasileiros vacinados em 2024, 5 milhões de brasileiros vacinados em 2025, esses 8 milhões compõem menos de 5% da população brasileira. Ou seja, não é através da vacinação que nós vamos ter algum impacto no controle da doença nesses primeiros anos, por isso que precisamos de mais vacinas. Mas isso dificultou muito, porque foi uma grande de engenharia para que nós conseguíssemos elencar quais seriam os municípios, qual seria a faixa etária que a gente começaria a vacinar, já que temos vacinas para 4, 5% da população, por onde começaríamos a vacinação? E os dados que nos orientaram aí para escolher os adolescentes de 10 a 14 anos, já que é a idade onde a gente tem a segunda maior taxa de hospitalização, ou seja, de dengue grave, são os adolescentes. Primeiro são os idosos, depois são os adolescentes. E não escolhemos, ou não pudemos escolher os idosos, porque a vacina é licenciada somente até 60 anos de idade. Então tivemos que começar pelos adolescentes. Vacinar adolescentes não é tarefa fácil. A gente sabe das dificuldades de conseguir convencer adolescentes a se vacinarem. E tivemos outro grande problema, já que não eram todos os municípios, já que não tínhamos uma campanha nacional de televisão, de rádio, onde pudéssemos convocar todos. Ficou a cargo de cada município fazer sua campanha de vacinação, de informação à população. Nós tivemos aí mais um cuidado em relação à segurança das vacinas, que foi somente fazer vacina em unidades de saúde. A vacinação extramuros, por exemplo, em escolas, que seria uma grande saída para vacinar adolescente, foi interrompida por conta de alguma observação de reações de eventos adversos. Felizmente, nós pudemos agora reverter um pouco dessa situação, possibilitando uma flexibilização para municípios que têm uma estrutura de saúde próxima às escolas, vacinar nas escolas, porque o caminho da vacinação do adolescente é a vacinação escolar. Não há nenhum país do mundo que consiga vacinar adequadamente seus adolescentes que não leve a vacina às escolas. Só existe este caminho. Esperarmos 400 adolescentes com suas famílias dar entrada na unidade de saúde, talvez levássemos aí meses para conseguir vacinar 400 adolescentes, quando numa tarde a gente vacina 400 adolescentes dentro de uma escola. Então, a gente precisa incentivar a vacinação escolar para que a gente tenha uma maior adesão. Em geral, as pessoas acabam não se vacinando, não é porque são impactadas pelo antivacinismo ou impactadas eventualmente pela desinformação, mas muito mais pela falta de acesso, pela possibilidade de nós termos aí a informação e a disponibilização da vacina. Mas não há dúvida, esse período de negacionismo que nós vivenciamos nos últimos anos impactaram, de uma maneira geral, todas as vacinas, né? Nós tivemos, infelizmente, uma grande confusão da população em relação à segurança das vacinas, especialmente sobre a confiança das vacinas, né? Nas vacinas. E não só nas vacinas, mas também nas políticas públicas, né, que colocam essas vacinas à disposição da população. Sem dúvida. Doutor Kifuri, a gente está para finalizar o nosso podcast de hoje, temos aqui mais 5 minutinhos, e a nossa produtora Juliana Passo chamou a atenção para um assunto que a gente tratou lá no comecinho da nossa conversa e que talvez seja muito bom a gente deixar esclarecido totalmente para a nossa população,
até para não ter nenhum questionamento sobre a qualidade da vacina que a gente vai produzir aqui no Brasil, né? A vacina 100% nacional é de total confiança. Não tem nenhuma diferença entre ela e a vacina que hoje a gente importa. A população brasileira não precisa cair em fake news nenhuma a respeito desse assunto, né? A gente pode confiar na nossa vacina totalmente, né, doutor Kfouri? Não há por que temer, né? Nós temos que temer a doença, não as vacinas. Como eu disse, ainda não temos a aprovação da vacina do Butantan no Brasil, exatamente porque a Anvisa está sendo extremamente rigorosa na avaliação dos estudos clínicos, na avaliação da eficácia da vacina, na avaliação da segurança da vacina e também, obviamente, nas questões de produção da vacina, na qualidade da produção das plantas fabris da vacina de dengue. Uma vacina, quando é colocada no mercado à disposição da população, é porque ela cumpriu todos esses parâmetros, cumpriu todos esses processos de forma rigorosa para que ela possa ser colocada à disposição. Então, para quem está nos ouvindo e tem algum receio ou cuidado com essas fake news, vacinas aprovadas, vacinas licenciadas, vacinas recomendadas pelo Ministério de Saúde, pela Sociedade Brasileira de Pediatria e de Imunizações, é porque foram vacinas exaustivamente estudadas e oferecem um benefício para a população muito, mas muito superior aos eventuais efeitos colaterais, as reações que essas vacinas podem, e que não, obviamente, nenhuma vacina, nenhum remédio é isento de efeitos colaterais, mas o benefício que você tem com a vacinação superam de longe esses riscos desses efeitos colaterais que qualquer vacina pode ter, febre, dor no corpo, mal-estar, perto da doença dengue, isso não é nada. É importante a gente lembrar que antes da pandemia da Covid-19, a gente nem sabia a marca, o laboratório, da onde a vacina vinha. Esse tipo de informação que é valioso, é bom que a nossa população tenha informações científicas, é bacana a gente saber. Mas antes disso, a gente se vacinava de olhos fechados. O Brasil é um país que gosta de se vacinar. A população brasileira confia nas vacinas e a gente tem histórico de sucesso no mundo todo. Já fomos exemplo e vamos voltar a ser. A vacina da dengue tem tudo para entrar nessa lista de bons exemplos e não dá para esquecer, né, doutor Kfouri? É o primeiro país que está colocando a vacina contra a dengue no calendário público, de graça de vacinação. Esse é um passo político e social muito importante para o nosso país, né? Não há dúvida, o Brasil pioneiro na introdução de vacina de dengue, o mundo disputando essas poucas doses que tem disponível. A empresa japonesa Takeda vai produzir 16 milhões de doses em 2025, 9 milhões e meio vieram para o Brasil, quer dizer, um privilégio que nós temos hoje, a oportunidade de vacinar nossos adolescentes. Fica o recado aí, obviamente, para quem no município e na idade que está sendo aí já elegível para vacinação, não perca essa oportunidade. São poucos no planeta que têm esse privilégio de ter uma dose de vacina de dengue gratuita à sua disposição. É isso, nós ouvimos o Renato Kfouri, a voz da experiência em vacinação nesse país, ele que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, já esteve com o Brasil de Fato diversas vezes e se juntou a nós neste episódio do Repórter SUS para a gente falar sobre a importância da vacina 100% nacional contra a dengue. Obrigada pela participação, doutor Renato. Eu que agradeço, Nara, é um prazer sempre falar com vocês e agora no Repórter SUS, mais uma vez, é uma alegria enorme. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada também a quem ficou conosco até agora, as nossas ouvintes e os nossos ouvintes, valeu pela companhia. O Repórter SUS é uma parceria entre o BDF e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da nossa Fiocruz. Para saber mais, acesse brasildefato.com.br e psjv.fiocruz.br. Apresentação Nara Lacerda, na Fiocruz, a produção é de Juliana Passos e no Brasil de Fato, de Letícia Holanda. Até semana que vem.